Jacinta, seu irmão e família contraem a gripe espanhola ou pneumónica logo após as aparições. Com o agravamento da doença, Jacinta é transportada para Lisboa para receber tratamentos médicos com mais recursos. Ao chegar à capital, é acolhida no orfanato de Nossa Senhora dos Milagres e, dias mais tarde, após essa estadia, é transportada para o Hospital Dona Estefânia, onde morreria sozinha e em tenra idade, conforme Nossa Senhora lhe havia dito. Dias antes da sua morte, a Virgem retira-lhe as dores. E é precisamente sobre este momento, o da sua morte, que vamos falar neste vídeo, um facto muito curioso que deixa as suas marcas eternizadas. Após o seu falecimento, o corpo da menina foi velado na Igreja dos Anjos e uma placa que se encontra dentro da igreja pode confirmar a passagem de Jacinta por aquele lugar. Ao ter conhecimento que a pequena vidente tinha morrido, o povo rapidamente descobriu onde esta se encontrava e acorreu ao local para tentar um contacto mais próximo com aquela que viu Nossa Senhora. O sacristão da Igreja dos Anjos, em Lisboa, que estava encarregue de proteger os restos mortais da pequena criança, decidiu cortar-lhe uma parte do cabelo, retirando-lhe a trança. Desta forma, viria a guardar consigo uma preciosa relíquia durante décadas. O nome desse homem foi redescoberto recentemente através de uma pesquisa informal no jornal Voz de Fátima, de 13 de março de 1984. Álvaro Artur Moranha. Muitas décadas depois desta madeixa ter sido cortada, acabara por ser entregue no Santuário de Fátima de maneira recatada em setembro de 1984. O pedaço de cabelo foi acompanhado de uma mensagem assinada por Álvaro Moranha, datada de 23 de fevereiro de 1920. 3 dias depois da morte de Jacinta Marto, e foi entregue pela Senhora Maria Gabriela da Silva Franco de Carvalho de Torres Vedras, conforme relata Carla Rocha, escritora da história de Jacinta Marto, mais propriamente a história da passagem por Lisboa e a sua morte. Nos dias de hoje podemos encontrar esta relíquia e também o fragmento de osso de uma costela de Francisco Marto na Casa das Candeias, aberto em 2014 na Cova da Iria. Estas são consideradas relíquias de primeiro grau, pois são partes do corpo de santos, sendo assim mais relevantes. Foi permitido que estas duas descobertas fossem veneradas após a canonização dos pastorinhos, a 13 de maio de 2017, pelo Papa Francisco e colocadas num relicário em forma de candeias. Valoriza-se assim uma afirmação dita por João Paulo II na beatificação dos pastorinhos: candeias que Deus acendeu. Obrigada por teres assistido e até ao próximo vídeo.